Está na hora do retorno. O Internacional volta a campo amanhã, ou hoje, se tu estiver assistindo esse vídeo no sábado. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Tá na hora de voltar, que saudade. Saudade do Brasileirão, saudade do que é nosso, né? E amanhã temos Inter em campo, ou hoje, se tu estiver assistindo esse vídeo no sábado, 4h30 da tarde, no Beira-Rio, Internacional e Vitória, 13ª rodada do Brasileirão, Internacional voltando após o período de parada desse Mundial. O que o Inter fez nessa parada? O Internacional teve um período de férias, né, um bom período de férias. Nas últimas 2 semanas retorna para treinar. Com esse retorno o Inter teve algumas baixas, por exemplo, Aguirre sentiu desconforto durante uma atividade, porém retornou. Teve o retorno do Mercado, teve o retorno do Rocher, teve o retorno do Bernabé aos poucos, já treinando em campo, né? Teve essa baixa e retorno do Aguirre. O Inter também teve alguns retornos, mas que estão lesionados. O exemplo do Juninho, né? Outro retorno que o Inter teve, Carboneiro. Além disso, nesse meio tempo, o Internacional também fez um jogo treino contra o Brasil de Farroupilha, como todos sabem, que ganhou de 3-1 com 2 gols do Ener Valencia. Foram as atividades do Inter durante a parada FIFA. E também, né, a contratação que veio foi a do Alan Benítez. Claro que o Inter ainda está no mercado, claro que o Inter ainda negocia, mas o Inter não anunciou nada de novos contratados, a não ser o Alan Benítez lateral. Aquele camisa 5, aquele volante que a gente esperava, ou um camisa 8, né, as situações mais precárias do Inter, o Inter não anunciou nada, nem especulou nenhum grande nome do mercado. Isso foi o Inter na parada. Vamos falar agora da volta. Provável time do Inter para enfrentar o Vitória neste sábado é Rocher, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Ramon, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley Carboneiro e Borré. Sem muito segredo, né? O Ramon substituindo o Bernabé, o Aguirre fazendo a sua função como sempre, Vitor Gabriel e Vitão, né? O Vitão vindo para o lado direito, Alan Patrick fazendo a função dele sempre de camisa 10, auxiliando os atacantes, Thiago Maia e Bruno Henrique, onde pelo menos um deles tem que cobrir aquele lado ali do Fernando, tem que ficar mais recuado. Pelo menos um deles vai ter que fazer essa função. O Thiago Maia, por mais que nunca tenha atuado como 5 no Inter, deve ser, porque ele já jogou na sua carreira como 5. Carboneiro e Wesley, para mim o retorno do Carboneiro é excelente. Agora nós vamos ter 2 extremas. Eu sei que o Wesley ele tem um estilo mais de catimbá, né, de cavar falta, meio malandrão do futebol assim, meio brasileirão assim. Mas ele, quando foca, é um bom jogador. Não tem feito uma grande temporada. Tem uma temporada em baixa com a camisa do Inter, tem uma temporada em baixa com o Inter, mas ele é um jogador que é bom, tá? Eu gosto do estilo dele, vai até o fundo, corta pra dentro, chuta, briga, disputa o jogo. Carboneiro, que ele já mostrou no Inter, gosto bastante também, né? Aquele extrema que também tem facilidade para cortar para dentro, driblar, né? Consegue servir bem atacante. O Borré, vamos ver se o Borré consegue fazer a função desse atacante que recebe, porque agora tu tem Borré, Ricardo Matias e Valência. Essa briga pela titularidade. Tá, o momento o Borré é titular, mas o Valência fez 2 gols contra o Brasil de Farroupilha. Essa é a provável escalação. A tendência é que o Borré comece jogando. Se é que o Roger não vai ter inventado daqui um pouco. Inventado não, mas ter, por méritos de treinos, colocado o Valência como titular. Eu acho que não. Eu acho que o Borré está nesse momento à frente do Valência no time do Inter. Adversário, como vem o adversário? O Vitória tem ali um bom jogador que é o Mateuzinho, mas cara, eu não posso comparar os times, tá? O Internacional na nominata é muito melhor que o Vitória. A briga do Vitória é exclusivamente para ficar na Série A. O Inter está momentaneamente no Z4? Sim, está, por noites que não foram felizes. Botafogo quando tomou 4-0, empate contra o Mirassol desligado, empate contra o Sport sem vontade, né? Aquele jogo contra o Fluminense, aquela derrota totalmente sem vontade, contra o Atlético Mineiro sem vontade. Então a gente está citando jogos aqui que o Inter poderia ter vencido e não venceu porque foi sem vontade, porque não quis, postura errada, né? Os desfalques. Então o Internacional tem aí condições. Título eu não acredito mais. Na verdade é praticamente impossível o Internacional brigar por título no Brasil.
Brasileirão. Mas o Inter aí ganhando, se recupera, vai para um G6, fica ali entre os 8 primeiros, beleza. Agora, não dá para dizer que a briga do Inter é pro Z4, a não ser que comece a perder. Se nas próximas 4 rodadas não resolver isso, pode oficialmente sim estar numa briga contra o rebaixamento. Não acho que é o caso agora. O Inter é 17º, tem 11 pontos, Vitória 16º tem 11 pontos. Ou seja, quem ganhar está fora da zona do rebaixamento. Se o Inter ganhar, o Internacional está fora da zona do rebaixamento, vai a 12, 13, 14, né, podendo ultrapassar alguns times aí, Vasco, São Paulo, Santos, né, podendo ultrapassar esses times, ficando a 1 ponto ali do Ceará. Se o Grêmio não ganha do Cruzeiro, já fica também a 2 pontos ali do Grêmio, podendo ultrapassar na próxima rodada, podendo ultrapassar o Corinthians, se o Corinthians não ganhar do RB Bragantino. Então o Internacional já fica também mais aproximado ali da 10ª colocação, já sobe para outro momento ali da tabela. Basta ganhar, tá? Para mim a situação do Inter não é a mesma que Fortaleza, que Juventude, talvez até o próprio Fortaleza não fique também nessa zona do rebaixamento. O Vitória, técnico novo, né? O Vitória teve a demissão do Thiago Carpini no meio da semana e também anteontem aí, nesses últimos dias, o Vitória anunciou o Carille. Então mal deu tempo do Carille chegar, dar a sua primeira coletiva e conhecer o elenco. Ele não vai nem praticamente escalar o time, né? Imaginado um retrancaço, assim, jogar pra uma bola, pra um contra-ataque. Mas é o primeiro jogo do Carille, num time que tá brigando pra não cair, num time que teve a demissão do técnico no meio da semana. Por mais que a gente sabe que o Carille é um treinador bem defensivo, é difícil de imaginar que ele vai poder ter dado muitos ensinamentos. Ele vai usar esse jogo para conhecer os problemas do Vitória, para conhecer, né, o time do Vitória. Então a tendência é que o Inter ganhe. Beira-Rio, torcida puxando esse retorno do Carboneiro, né? O Thiago Maia e o Bruno Henrique vão ali ter que se ajudar. Se, obviamente, eu acho que vai ser Thiago Maia e Bruno Henrique, não tem quem colocar naquele lugar ali. Não acho que ele vai começar com o Guri tendo Bruno Henrique e Thiago Maia. Também não acho que ele vai colocar o Ronaldo. Então, Alan Patrick vai jogar também. Eu espero mesmo que o Internacional confirme bem, porque daí depois tem Ceará no próximo final de semana. Tem uma sequência bem legal ali pro Inter. E eu acho que o Internacional vai conseguir bem aí se livrar logo desse Z4. Essa é a grande importância. É começar a ganhar, ter de novo um bom momento, ter de novo boas atuações, para aí sim, depois dessas vitórias, pensar nas Copas e ir bem nelas, tá? Ou pelo menos competir, né? Disputar, que é o que o torcedor tanto quer. Mas a gente falou aqui na última segunda-feira na live um pouco sobre ideias de como pode ser esse retorno do Brasileirão. Dá uma olhada aí. O que tu acha que vai ser esse retorno do Brasileirão? Porque até aqui no Brasileirão, a gente tinha o Flamengo e o Palmeiras lá em cima líder, né? E tinha o Bragantino chegando, o RB Bragantino fez um bom começo do Brasileirão, mas para mim o Cruzeiro tá muito bem. Eu acho que o Cruzeiro foi muito bem nesse começo do Brasileirão. O Cruzeiro tá fazendo o que eu queria, no mínimo, que o Inter fizesse, mas eu não sei se o Cruzeiro vai ter elenco pro Brasileirão inteiro, né? Tem o Bahia, um time interessante. Então, como que tu vê aí esse Brasileirão de modo geral que tu espera assim desse time? Eu botei até o próprio Fluminense, que tá no G6. Sim, sim, Mas claro. o que eu posso dizer assim, ainda tem muita coisa para acontecer, primeiro de tudo, né? O que normalmente costuma dar a reviravolta é o segundo turno, né? Sempre tem algum e você olha e diz assim, não, isso aqui nem esquece, nem vai chegar perto, nem adianta ter a esperança. Ele pode não ganhar, mas chega perto. Entra no G4, aí. O brasileiro, assim, se eu botar o Fluminense do bolo, eu volto preocupado pro brasileiro, porque o Fluminense não vai ter quase descanso, né? Mas assim, se eu pegar todos os outros times, inclusive os que voltar mais cedo para casa, eles têm a questão de se preparar. Os times que não viajaram para o Mundial tiveram um descanso que é muito querido, né, por todos os clubes, que tiveram um mês para retornar jogador, se preparar, fazer treinamento específico, coisa do tipo, né? E essa parada, queira ou não queira, pelo menos em teoria, ajudou bastante. Que eu me recordo do caso específico do Inter. O departamento de vocês está um negócio assombroso. Só no jogo contra o Fluminense teve a lesão do Fernando e o Borré. Saíram lá machucado, os dois. E não foram situações do tipo falta forte, falta lesão, assim, de maldade, não. Foi um acidente, de certa forma. Então, assim, a gente pega para não perder totalmente paralelo. O Musiala, um acidente, quebrou o pé. Vai fazer a cirurgia certa. E você também acompanha o futebol europeu, mais voltado para o Barcelona, mas também acompanha. Já vai ali vai pegar uns 4 a 5 meses fora.
no mínimo, né? Assim, o, quando você pega essa situação toda de Campeonato Brasileiro também, é aquela coisa. Essa primeira rodada agora, pós-retorno, não vai ter um parâmetro tão forte para você ver. Que vai ter aquele negócio dos títulos voltando agora, que é a recuperação de ritmo, que eu não queira ficar um mês parado, né? Mas daqui a 2, 3 jogos é quando a gente vai conseguir ver com precisão a maneira que os times vão se comportar, né? Porque que eu não queira essa parada, vamos dizer assim, trava um pouco, né? E esse mês é um mês corrido. Final do mês já tem o duelo Internacional e Fluminense da Copa do Brasil. Então, assim, ontem o Pacheco me lembrou, eu para ser honesto, eu disse até assim a ele, rapaz, eu digo, não tá nem lembrado do brasileiro mais não. E nem pensava que era no outro mês ainda. Porque esse Mundial ele tá vivendo dentro de um mês, mas passou um ano. Mas minha expectativa do brasileiro é o seguinte: essa primeira rodada e a seguinte, ninguém espera jogos grandiosos, não. Mas a partir da terceira já vai ter o pessoal recuperando um pouco o ritmo, já vai começar a se ver os times para apresentar um futebol melhor. E que eu não quero dar uma parada esse mês, dar uma quebrada no ritmo. E talvez, puxando o próprio Inter, o que você falou, eu disse a Pacheco quando brincando, rapaz, tá bom do Valência deixar de ser zagueiro, né? Que tá reclamando a questão dos gols, né? Falta de gols, eu disse, ele tá virando zagueiro, ele tem que deixar de ser zagueiro, né? Zagueiro só contra o Fluminense. Eu disse a eles assim. Mas essa questão, até para esse retorno do brasileiro também, talvez seja interessante para o Internacional pegar a situação seguinte, aproveitar que o pessoal está um pouco fadinho, inclusive o próprio Inter, mas recuperando suas peças, é uma tentativa de vocês engatarem resultados bons agora, pelo menos uns, assim, pegando o quê? Uns 5 jogos, dá 15 pontos. Tentar fazer uns 7, 8, já dá um respiro para vocês, pelo menos. Porque lá de cima vai ter gente despencando. E aí, no meio do campeonato, ir conseguindo afunilar para voltar para a primeira metade para começar a brigar de novo. Porque a zona de rebaixamento tem um imã lá, que quanto mais tempo você fica, mais a perturbação começa. E é um desespero. E o futebol é uma coisa incrível. O ano passado, o meu estava com esse imã puxando o tempo todo e a gente vendo a hora de cair. Meio ano, né? 6 meses depois, praticamente, um pouquinho mais, estão na semifinal de um Mundial de Clubes, de uma Copa do Mundo de Clubes. Tô E seis vendo. meses para trás, a gente dizia: se passar no Carioca, vai ser na Bacia das Almas, com o Mano Menezes. Mudou completamente, né? Mudou da água pro vinho. E assim, eu sei que o torcedor colorado não tem muita simpatia pelo nosso atual técnico, mas Uhum. o cara veio, tá resolvendo. Por enquanto tá resolvendo, né? Não tem o que reclamar, né? E essa questão dos 3 volantes é uma coisa que me chamou a atenção, porque o Roger tinha essa mesma teimosia quando estava no Fluminense, tinha essa mesma insistência dos 3 volantes. Agora parece que aprendeu um pouco e tentou montar um time com um meia, mas ainda mantendo o esquema de jogo. Se você for reparar bem, são 3 no meio, um ponto de um lado, outro do outro, e o centroavante. É o mesmo que ele fazia com o Fluminense na época. A diferença é que na Fluminense a gente tem um meia, que era o Ganso. Ah, não dava aquela intensidade toda. Ele não precisa, ele faz o que tem que correr é a bola, não é o jogador se esbaforir para conseguir chegar na bola. É a bola correr e chegar no gol. E, e ficar muito limitado na época do Fluminense, né? 2021, na época do Fluminense ficava muito limitado. Do Fred, depois a volta vez, deixar, largar a área e vir armar jogo. Eu digo, Fred, se Fred jogar de camisa 10, melhor botar ele do banco e deixar o Ganso. Porque isso não adianta, não resolve. Não, o Inter tem a oportunidade de ver se essa tentativa de 3 meias, né, mas sem ser 3 volantes,
pode vir a funcionar. E os 2 pontas ficando assim. O Carboneiro parece que é bom jogador. E o outro ponto é quem, Lucas? O Wesley. outro ponto é o Wesley. O Wesley a gente já conhece. Então, assim, tem tudo para funcionar. E se engatar uma fase boa do Valência ou do Borré, a tendência é vocês saírem daí, dessa situação de vocês. Uhum. Né?